Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao Bate-Papo das 6, o seu programa de medicina e saúde e prevenção. Hoje o programa é gravado, né? Vai ao ar no dia 13 de maio de 2020, a próxima quarta-feira, né? Você deve estar nos assistindo hoje, né? E nós, então, hoje vamos falar sobre a coluna vertebral, né? A cirurgia da coluna em 2020, seus avanços tecnológicos, as novas tecnologias. Para isso, nós trouxemos dois especialistas em cirurgias da coluna, né? Que é o doutor Ângelo Guarsoni, neurocirurgião, né? Que vai compor a mesa conosco aqui. Seja muito bem-vindo, doutor Ângelo. Boa noite, tudo bem, Dário? Vamos aqui discutir esses temas. Isso aí. E o nosso amigo, doutor Rodrigo Amaral, que veio de fora, um dos grandes nomes da cirurgia da coluna hoje no país. Seja muito bem-vindo, doutor Rodrigo. Obrigado, Dário. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, viu? Isso aí. Hoje nós vamos sair um pouco do tema de Covid, que é o que vem da nossa série, né? E nós vamos falar sobre esses avanços da coluna, né? Nós estamos ao vivo no YouTube, no Facebook, na TV aberta, através do canal 16.1, que é transmitido em Vitória e também em Linhares, e também através da rádio Sim FM, pelo 106.1, né? E vamos iniciar aí. Essa questão da coluna ela é muito importante, né? Porque acomete muito, uma parcela grande da população. Chega cerca de 80%, nós conversávamos no início do programa aqui, cerca de 80%, né, da população mundial em geral terá em algum momento algum problema da coluna, né, vamos dizer assim. E aí, para a gente introduzir esse tema, eu acho importante a gente entender o que é essa estrutura, né? O que é a coluna vertebral, né? Uma estrutura tão importante no organismo, né? E depende, às vezes, de duas especialidades para a gente entender melhor essa questão. Você gostaria de falar isso para a gente, doutor Rodrigo? O que é a coluna vertebral, a tão conhecida coluna, né? Vamos lá. Vamos tentar trazer um pouquinho do que, né, de dados um pouco mais científicos, um pouquinho melhor entendimento disso, né? Coluna vertebral, na verdade, vem do nome coluna mesmo, porque funciona como uma estrutura de sustentação do corpo, ou seja, ela traz uma estruturação óssea e ligamentar para um corpo, vamos dizer assim, composto de músculos e outros tecidos. E é através dessa estrutura de sustentação que a gente consegue a habilidade praticamente única da espécie humana, que é se manter em dois apoios, né? Então, a bipedestação, se colocar em dois pés, é uma praticamente exclusividade da espécie humana na natureza, e isso vem por conta das características que essa coluna traz, né? Todos os vertebrados possuem coluna, mas com a estrutura especificamente que a espécie humana tem, a nossa é a única, que mantém a capacidade desses dois apoios, através de curvaturas que essa coluna desenvolve, distribuir cargas de maneira fisiológica e a gente se manter eficientemente de pé, né? E daí vem essa estatística que você passou no começo, que é uma estatística bem assustadora, né? As adaptações que a gente precisou fazer durante a evolução da espécie para conseguir se manter em dois apoios, elas não vêm às custas de pouca dificuldade, ou seja, a gente tem muita dificuldade, requer uma estrutura física, vamos dizer assim, bem trabalhada para se manter de forma eficiente dessa forma. Por isso que a gente vê uma estatística de quase 80% da população em algum momento com dores, né? Porque não é uma estrutura biomecânica fácil de se manter estável. Então a gente precisa de tensão dos ligamentos, a gente precisa da qualidade dos discos, a gente precisa de força muscular e principalmente, né, os hábitos de vida que levam a desenvolver esse envelope de estruturas físicas para se manter em pé. Então as dores nas costas, em grande maioria das vezes, né, e a gente está falando de 8 a cada 10 pessoas no mundo em algum momento vão ter, elas são decorrentes de alguma coisa que leva a um funcionamento ruim de todo esse complexo, de toda essa estrutura durante o período da vida. Na esmagadora maioria das vezes são problemas posturais simples, são realmente questões de força, de má postura ou fez um movimento ruim e essas dores melhoram, né? A grande maioria melhora. Uma pequena parcela delas aí realmente a gente vai chamar de doença da coluna,
que são problemas que, né, voltam com muita frequência e eventualmente até precisam de tratamento cirúrgico. Ótimo. Isso aí. A coluna, então, ela tem essa peculiaridade de que há necessidade de 2 especialistas, né, Zé? Um ortopedista e um neurocirurgião, vamos dizer. Quando se trata em tratamento, tanto clínico como invasivo, precisa dessas 2 especialidades, né? Por que, assim, tem essa íntima correlação entre essas 2 especialidades? Você que é neurocirurgião, ajuda a gente demais ali na UTI. Na verdade, Dário, o que acontece é que a modernidade trouxe algumas considerações a serem feitas, né? O ortopedista é um especialista em osso, né? No metabolismo ósseo, articulações, inserções, e o neurocirurgião é um especialista na parte neural, medula, raízes, problemas de compressão de raiz, de compressão da medula. Acontece que até eu e o Rodrigo a gente compartilha uma opinião, de que hoje em dia, com os avanços tecnológicos, com o avanço da ciência, a gente deveria entender a cirurgia de coluna como uma especialidade única. O especialista na cirurgia da coluna, que deve ter o domínio da parte óssea, da parte neural e do conjunto que é a coluna, osso, nervo, inserção muscular. A gente pode discutir mais à frente. Hoje em dia, os últimos trabalhos mostram que muitas das doenças da coluna têm a ver com a falta de fortalecimento muscular das partes moles que englobam a coluna. Então, voltando à sua pergunta, se fosse para responder de forma simples, o neurocirurgião está para a cirurgia da coluna para tratar a parte neural, vamos dizer assim, falando de forma simplificada, e o ortopedista tem o domínio da parte óssea. Mas, de certa forma, hoje em dia, a gente tem uma interpretação diferente, de que a coluna é uma unidade, um osso, parte neural, um músculo, e o especialista, né, deve dominar tudo isso para oferecer um bom tratamento ao paciente. A coluna não é só osso, tem nervo, vamos dizer assim, no popular. Sim. Tem nervo passando dentro, né? Eu até complementaria isso com uma reflexão, né? O Ângelo falou perfeitamente, a coluna não é só osso e não é só nervo. E um cirurgião de coluna que tenha realmente a intenção de ser completo, ele tem que trazer as 2 habilidades, porque infelizmente durante uma cirurgia você não pode separar o que é de um e o que é de outro, você precisa fazer as 2 coisas. Então acho que essa é a grande beleza, né? A gente vem de caminhos diferentes, mas quando chega como especialidade em coluna, precisa somar as 2 habilidades. Converge, né? E assim, quais são os sintomas mais comuns de quem tem algum problema na coluna? Quais são os sintomas mais comuns? Tem algum tipo de dor específico? Como é que funciona isso? Qual que é o que o telespectador em casa sente que ele poderia correlacionar com a coluna, vamos dizer assim? Um dos sintomas mais comuns que se chama de problema na coluna são as lombalgias, né? As dorsalgias e as lombalgias, as dores que se instalam na parte baixa das costas ou na parte média das costas. É bastante comum, para dar um exemplo, né? Então, o paciente que faz esforço físico durante a semana, exagera um pouco no esforço físico, fica com aquela dor lombar, e muitas vezes essa dor lombar melhora com analgésico, melhora com algum tipo de alongamento. São os que a gente chama de lombalgias autolimitadas, né? São as dores nas costas que vêm e passam, né? Então, como a gente falou aqui, em 80% a 90% da população, em algum momento, vai ter um episódio de dor nas costas. Mas isso não quer dizer necessariamente que você tenha um problema na coluna. Isso é um dos principais sintomas, que são sintomas que podem levar a gente a imaginar que possa ter alguma coisa fora do normal na coluna. Mas quando se fala em problema na coluna, de fato, pode ter vários sintomas, porque como a gente disse aqui, a coluna é uma estrutura complexa. Complexa demais. Então, o que acontece? A gente deve estar em alerta quando os sintomas de dores nas costas, dores que irradiam para as pernas, ou dores na região cervical que irradiam para os braços, ou perda de força na perna, né? Dificuldade de caminhar por perda de força, anda e a perna perde o jogo. Todos esses são sinais,
né, as dores refratárias, as dores que não vão embora com facilidade, ou então sinais neurológicos, perda de força na perna, formigamento, coisas que não melhoram com a medicação, tudo isso são sinais de que pode haver alguma coisa errada na coluna, e aí você precisa acender a luz amarela, a luz vermelha e procurar um especialista, porque precisa de uma avaliação, você precisa fazer um exame físico no paciente, solicitar um exame complementar para dar um diagnóstico. Né, Rodrigo? Exatamente. Queria complementar alguma coisa, Rodrigo? Não, acho que é isso aí. Sintoma? Realmente o sintoma mais comum é a dor nas costas em si, né? A dor axial, que a gente chama, ou seja, a dor central na coluna realmente é o principal sintoma. E os sinais de alerta, a luz amarela, a luz vermelha, elas vêm quando a gente vem associar, isso vem associado ou um quadro que realmente não vai embora, ou uma dor irradiada com um déficit específico, com uma perda específica de força, de sensibilidade. Eu até levaria aí dores noturnas, né, dores de característica não habitual, ou seja, dores diferentes, perda de peso, ou seja, quadros que vêm somado a alguma coisa. Então, esses são realmente os sinais de alerta, e aí, no geral, é onde moram as doenças verdadeiras da coluna. No resto, a gente está falando de uma adaptação, como eu falei no início, a essa postura em pé, que não é fácil, né? A gente demanda uma força muscular e uma estrutura de sustentação bem requintada. E quando isso falha, a dor é o principal sintoma. E lembrar sempre que no caso dessas, que a gente chama de dorsalgia, lombalgia, cervicalgia, no caso da cervical, de que muitas vezes, se não são acompanhadas de sinais de gravidade, como a gente já falou aqui, na maioria das vezes essas dores tendem a ser autolimitadas e podem ser muito bem resolvidas com fisioterapia, com fortalecimento da musculatura, com analgésico, se for necessário. Então, não é porque a gente teve uma dor lombar que significa que a gente tem um problema grave na coluna. Mas é claro que se a dor persistir, é importante ter uma avaliação. O médico é fundamental nisso. Sim. Aí, né? Sobre diagnóstico, vamos dizer assim, entrando um pouco mais em exames e etc. Quais são as ferramentas que mais vocês utilizam? É a tomografia, é a ressonância? O que pode... É claro que o exame clínico, vocês, né, vamos dizer assim, é a parte fundamental. É ir no médico e conversar, que aí entra a parte dos exames complementares. Mas quais os exames assim que vocês mais utilizam no dia a dia para ajudar a diagnosticar? Né? Realmente o exame físico na nossa especialidade ele é muito importante. Né? Acho que na medicina como um todo o exame físico é muito importante, mas na nossa especialidade é fundamental. Assim, a gente precisa entender realmente trajeto da dor, característica da dor, então uma boa história e realmente colocar a mão no paciente é importante. Quando a gente parte, vamos dizer assim, levanta uma primeira hipótese, a gente vai somando aí alguns exames de imagem, né? Certamente o exame de imagem que eu acho que traz mais valor assim, para o entendimento geral é o raio-x simples da coluna, né, em 2 planos no geral. Traz muita informação, porque como a coluna é uma estrutura, principalmente os aspectos degenerativos, né, os desgastes da coluna, eles vêm associados a uma mudança do disco, né? O disco é como se fosse um amortecedor que fica entre 2 ossos e ele faz essa função realmente de absorver impactos e controlar o movimento, né? Então, quando ele passa por uma degeneração, o raio-x mostra alterações da altura desse disco, instabilidades, ou seja, movimentos que não precisariam estar ali, que não deveriam estar ali, que começam a aparecer na coluna, desalinhamentos entre as vértebras. Então, tudo isso pode ser, de certa forma, visto com facilidade no raio-x. O raio-x simples ajuda muito. O raio-x simples ajuda muito, principalmente quando o raio-x é bem feito, né? Quando inclui algumas manobras. Às vezes a gente põe o paciente com flexão do tronco, com extensão do tronco, a gente faz inclinações laterais quando trata-se, por exemplo, de deformidades da coluna, como as escolioses, mas é um exame de muito valor para a gente. O segundo exame que eu acho que realmente tem um papel fundamental é o exame para ver o nervo, né? Então a gente falou do osso, o raio-x é o melhor exame para o osso, a gente agora vai falar do nervo e a ressonância magnética é, sem dúvida, o exame mais importante dessa área, porque ela vê as estruturas que estão dentro desse túnel, né? A coluna é um túnel, como se fosse um estojo que guarda dentro dela os nervos que se distribuem pelo corpo. E aí a ressonância vê muito bem esses nervos e também vê a qualidade do disco intervertebral. Esse amortecedor que fica entre as vértebras, ele é composto de proteínas e muito hidratada, com muita água dentro. Então a gente com a ressonância magnética consegue mensurar, de certa forma, a quantidade de água dentro desse disco e prever
a evolução ou eventualmente a gravidade. Lógico que as tomografias também são utilizadas, aí numa parcela eu diria até menor, porque elas se destinam mais às estruturas ósseas, então nos traumas, em calcificações ou em impossibilidades de fazer ressonância, a tomografia joga um papel importante, mas na maioria das vezes uma boa ressonância e um bom raio-x fecham grande parte dos diagnósticos. Te ajuda nesse norte. Você aí que todo dia, eu praticamente todo dia peço para você vir uma tomografia comigo lá na UTI, né? Quer complementar alguma coisa sobre... Não, acho que é isso. Acho que é importante entender que, principalmente complementar que o raio-x te dá essa possibilidade, no caso da coluna, de ver o paciente em ortostase. É um raio-x feito com o paciente em pé. Então você consegue ver no plano sagital, que é no plano de lado, né? Como está a relação harmônica entre lordose, entre cifose, entre lordose cervical e a avaliação do que a gente chama de plano sagital, que hoje em dia é muito importante para definir qualquer tratamento de coluna. E a ressonância para ver a parte neural, como o Rodrigo mesmo falou. E qual que é, assim, a patologia, né? Nós médicos falamos muito em patologia. Qual que é a doença, vamos dizer, doença, patologia, mesma coisa, mais comum na área de vocês? Assim, se tiver que elencar as duas mais comuns, alguma coisa nesse sentido. Vamos dizer assim, o leque de trabalho de vocês, né? Certamente, assim, a gente, sem chance de errar, o que a gente chama de discopatia, né? É a doença do disco ou doença discal degenerativa. A gente até usa uma abreviação para isso, a gente chama de DDD, né? Doença discal degenerativa. Ela, sem medo de errar, é a doença que a gente mais trata, porque realmente ela é o fruto, vamos dizer assim, do uso da coluna a longo prazo, e ela vem, de certa forma, somado a alterações e predisposições genéticas para realmente a manutenção dessa hidratação do disco. O ponto é que essa degeneração discal, ela é, de certa forma, o início de uma cascata de alterações que vão acontecer na coluna, que vão gerando outras doenças, outras patologias. Então, assim, a degeneração discal, ela é, vamos dizer assim, a mãe das hérnias de disco. Né? A gente fala em hérnia de disco como um diagnóstico muito comum na coluna, mas a doença é a degeneração discal. E a etapa que a gente está tratando no momento, às vezes, é a hérnia de disco. O disco, ele perfura-se, na enorme maioria das vezes, por microinstabilidade, ou movimentos errados que foi arrastando e durante anos aquilo foi persistindo, até que existe um furo, né, um pertuito que acontece nas fibras anulares desse disco, e aí um pedacinho do conteúdo dele migra para o canal. Joia. Nós terminamos esse primeiro bloco, né? E no segundo bloco a gente traz dois grandes especialistas aqui em coluna para tirar mais dúvidas, e a gente vai entrar um pouco mais no que eles vieram fazer aqui em Linhares, né? A cirurgia da coluna, os avanços tecnológicos, né? E técnicas e tecnologias, vamos dizer assim. Até o próximo bloco. Olá, boa tarde. Retornamos para o segundo bloco. Estamos aqui com dois especialistas em cirurgia da coluna, né? Dr. Rodrigo Amaral, que veio direto de São Paulo para vir conversar com a gente, operar aqui e vir conversar com a gente. E o Dr. Ângelo Garçoni, que é nosso neurocirurgião da região, trabalha em todos os hospitais aqui, está sempre junto conosco lá no Hospital Rio Doce, nos salvando, né? Vamos lá. A gente conversou no bloco anterior sobre o que é, quais são as principais doenças da coluna, quais sintomas, como é que é o diagnóstico. E agora eu queria entrar na questão do tratamento, né? O tratamento que a gente chama de não medicamentoso, né? De uma forma geral, né? Medicamentoso, e depois a gente entra nos aspectos cirúrgicos, né? Doutor Rodrigo, como é que funciona a prevenção, né? Ou o tratamento de prevenção para essas patologias da coluna? Bom, como a maioria dos problemas da coluna é proveniente, de certa forma, dessa dificuldade de manter uma relação harmoniosa, né, entre os músculos, os discos, os ligamentos, e a doença mais comum da coluna é o que a gente chama de discopatia, né, essa DDD,
que nada mais é do que um amortecedor que ficou um pouco gasto, vamos dizer assim, ou seja, permite mais movimento entre uma peça e outra. A enorme maioria dos pacientes melhora com um tratamento que a gente chama físico, né? Então, não é o tratamento medicamentoso, de certa forma, que é o principal, ele auxilia muito para diminuir sintoma, mas o tratamento medicamentoso ele não consegue mudar essa característica mecânica da coluna. Então, a gente conta com uma série de medidas de tratamento físico mesmo. E aí o objetivo desse tratamento é melhorar a força muscular, é estabilizar um grupo de músculos que a gente tem no tronco, que a gente chama de forma genérica de core, né? Ou seja, são os músculos estabilizadores, é como se fosse a casa de força dessa coluna. A gente fortalece de forma circunferencial toda a musculatura do abdômen, a musculatura dorsal, a musculatura do assoalho pélvico, né? Então a gente teria o que a gente chama de cilindro rígido abdominal, a gente tem uma pelve competente com músculos do assoalho bem firmes, a gente tem uma respiração com o músculo do diafragma que faz a tampa desse cilindro, e a gente tem uma série de músculos de cadeia circular em volta da coluna que, quando bem fortalecidos, eles limitam de certa forma a movimentação da coluna e também transferem parte do peso dos braços, da cabeça, que são transmitidos para as pernas, ao invés de passar pelo eixo, passam pela periferia. Então essa, sem dúvida, é a principal forma de tratar os problemas normais, né? Os problemas que a gente tem aí como mais comuns, que são os desgastes e as dores de origem mecânica, muscular, ligamentar. Mas existem exceções, né? Existem casos mais graves, e aí para esses casos a gente tem uma série de outras alternativas. Fisioterapia, a questão multidisciplinar é muito importante nessa questão, né? Tanto postural. Então você fortalece o músculo que dá sustentação à coluna, basicamente isso. Né? Exatamente. E sobre remédio, Ângelo? Tem alguma, vamos dizer, medicamentoso? Tem alguma coisa que ajuda? Tem alguma coisa genérica ou não? É muito específico, depende do problema da coluna? Como que funciona isso? O tratamento da dor, que você também é o especialista nosso aqui, né? No caso, quando a gente fala em tratamento farmacológico, do uso da medicação, que é diferente de você alongar, de você fortalecer, é sempre necessário, quando a gente fala em medicamento, você ter uma avaliação especializada, né? A não ser quando você toma uma dipirona, alguma coisa, está com uma dor, aquele analgésico que tem em casa. Mas quando a gente passa para uma segunda fase de medicações mais específicas, medicações neuromoduladoras, alguns tipos de relaxantes musculares, você não pode nunca falar assim, toma à vontade, se automedica, isso está errado. Você precisa de uma avaliação profissional para identificar a sua dor, porque como a coluna é uma estrutura complexa, tem algumas fontes geradoras de dor. Disco, parte óssea, parte ligamentar, a musculatura que está inserida. Então, dependendo do tipo de dor que for avaliada, você tem que fazer uma medicação X. Outra dor, uma medicação Y. E, como a gente falava, existem dores refratárias e dores que são refratárias às medicações orais, que a gente pode oferecer alguns tratamentos menos invasivos, como o caso das infiltrações, dos bloqueios, que são agulhas que são colocadas na coluna e servem para trazer analgesia, entendeu? A estrutura dolorosa. Um exemplo de estrutura que tem um ótimo efeito com um bloqueio são as articulações. Quando você tem uma inflamação das articulações, e aí para ficar no exemplo só, a gente, através do raio-x, identifica a estrutura por meio da agulha e faz a inserção de medicação anti-inflamatória, analgésica. Isso permite, e essa é a parte mais importante, permite que o paciente tenha um alívio da dor e, tendo um alívio da dor, possa se reabilitar, possa ir à fisioterapia, fazer o fortalecimento muscular, porque com a dor aguda, com a dor em vigência, fica muito difícil você fazer a reabilitação. Então, a infiltração da faceta, por exemplo, da articulação, te dá essa possibilidade de você melhorar bastante e fazer o que é mais importante, que é todo esse fortalecimento muscular, todo esse trabalho de fortalecimento que o Rodrigo estava falando. No tempo de pandemia aqui, a gente vem trazendo vários profissionais, e aí houve alguns detalhes sobre a questão do coronavírus. Por exemplo, na cardiologia existiu algum problema sobre o captopril, um exemplo. E aí
inicialmente era para tirar, depois não, viu que não tinha benefício, né? E outras especialidades aqui também, nós trouxemos um alergista, o otorrino, né? Ele falou sobre o ibuprofeno. Tem alguma medicação que vocês utilizam no dia a dia que teve alguma influência sobre, ou então alterou alguma coisa no dia a dia de vocês? A questão do coronavírus? Uhum. Teve sim. Na verdade, como o Ângelo falou, a gente lança a mão de várias alternativas, né? Então, existem dores de origem neural, existem dores de origem somática, ou seja, óssea, muscular, ligamentar. A gente faz sempre uma combinação de tratamento, né? E um tratamento que a gente comumente utiliza é a associação dos analgésicos, dos anti-inflamatórios. Por vezes a gente parte para o uso de alguns corticoides em doses relativamente baixas, mas a gente faz uso do corticoide. E com essa pandemia surgiu uma polêmica relativamente grande com a utilização do corticoide, né? Talvez o corticoide pudesse interferir, de certa forma, nessa implantação inicial do vírus, né? Então eu particularmente tenho tentado, na medida do possível, evitar a utilização irrestrita disso, até que exista uma evidência formal com relação a isso, e tentando ponderar risco-benefício, né? Então botando na balança aí o que é melhor para o paciente, qual é o quadro, se existe outra alternativa de tratamento, se a gente teria alguma outra alternativa. O ibuprofeno realmente parece ter alguma relação, a gente não tem uma evidência, tudo é muito novo, né? As evidências ainda estão sendo criadas, mas o ibuprofeno para a gente ele é possível, principalmente porque a incidência em população mais baixa, né? Em população mais jovem é pequena, de dores. Uhum. Então, como o ibuprofeno é uma alternativa muito importante para essa população, na população adulta a gente tem outras drogas que acabam substituindo sem o risco. Mas eu diria que o corticoide faz bastante diferença. Entendi. Uhum. Sobre a questão, agora a gente entra, vamos entrar de uma vez, né? Você estava planejando pelo último bloco, mas eu acho que é o grande know-how de vocês e grande diferencial, né? Que a cirurgia de coluna, antigamente, ele era muito estigmatizada, né? A cirurgia era muito grande, os desfechos não eram tão bons, né? E agora isso vem mudando, né? Através da tecnologia, dos avanços tecnológicos, né? O que trouxe, assim, vamos dizer, nos últimos anos, o que a modernidade trouxe, quais são os principais pontos que a cirurgia da coluna está tendo uma revolução, vamos dizer assim? Qual é o detalhe? Primeiramente, acho que propositalmente eu inverti um pouco a ordem, porque acho que o Rodrigo é uma pessoa de muito valor, então eu deixei ele falar bastante para que o valor dele fique claro pela excelência que ele tem em como fala as coisas, enfim. A gente tem uma equipe de neurocirurgia aqui na cidade, presta serviço, né? E eu fiz parte da minha formação em São Paulo, com o Dr. Rodrigo, no Instituto de Patologia da Coluna. E para a gente é um motivo de muito orgulho receber o Dr. Rodrigo aqui para poder estar conosco, compartilhando técnicas modernas e complexas na cirurgia da coluna. O Dr. Rodrigo com certeza é um dos maiores cirurgiões de coluna do país, então é uma honra para a Linhares poder recebê-lo aqui e a gente fazer esse compartilhamento científico, motivo de muita alegria. Então eu estou falando isso porque uma das especialidades do Dr. Rodrigo é a cirurgia de coluna minimamente invasiva, que é a possibilidade de tratar o paciente com menor perda sanguínea, menor tempo cirúrgico, oferecer ao paciente, a pacientes que não têm condição de uma cirurgia, vamos dizer assim, convencional da coluna, pacientes mais idosos que possam receber tratamento. Então, essa resposta acho que vai ficar a cargo do Dr. Rodrigo com muita competência sobre questão do que você perguntou, de como é a cirurgia da coluna hoje e as novas fronteiras que podem ser exploradas. 2020, como é que nós estamos? A gente tem cortes grandes, né? Isso que a população quer saber. Diminuiu o corte, como é que é a recuperação? Vamos começar pelo menos... O que é essa cirurgia endoscópica minimamente invasiva e etc? Tá. Bom, vamos lá. Eu acho que a cirurgia da coluna mudou realmente. A gente passou por uma revolução da cirurgia da coluna. Você muito bem disse aí no começo que a gente tinha alguns estigmas, né? Era uma cirurgia estigmatizada. Ainda arrasta um pouco disso
em tempos atuais, em dias atuais, mas realmente na década de 1990 para frente, várias técnicas cirúrgicas foram sendo revolucionadas no mundo, né? A gente finalmente parece que conseguiu entender alguns aspectos importantes da coluna, que são o alinhamento, né? A gente falou um pouquinho da estrutura mecânica da coluna, então hoje a gente tem um entendimento completamente diferente do que tínhamos com relação à relação, né, de ângulo e anatomia que essa coluna precisa ter. Então isso foi um conhecimento que veio se estruturando, né, a partir da década de 70 na França, 80 na França, mas realmente tomou o mundo aí provavelmente nos anos 2000, e isso muda muito o resultado da coluna. E somado a esse entendimento, a gente começou a fazer as mesmas coisas que faríamos, né, numa cirurgia convencional aberta, através de pequenos furinhos, em que a gente às vezes, ao invés de usar um único furo para chegar num lugar e fazer o que a gente precisa, a gente usa vários pequenos furinhos pela frente, pelo lado, por trás, e aí a gente não danifica a estrutura, né? Se é uma estrutura, se a coluna é uma estrutura de sustentação do corpo, a gente danificar a musculatura, danificar o ligamento, às vezes tirar osso e tudo mais, tem um impacto muito grande, e aí os desfechos não são tão bons. Quando a gente usa técnicas mais modernas, a gente passa a ter menos efeito colateral na coluna para fazer a mesma coisa que era o objetivo. Então é isso que realmente revolucionou a cirurgia da coluna nos últimos anos. Eu diria que no Brasil a gente está falando de talvez 10 anos, 15 anos aí, agora chegando perto dos 15 anos das primeiras técnicas, mas do ponto de vista de alcance, vamos dizer assim, desses recursos tecnológicos, eu acho que os últimos 5 anos têm sido cruciais, né? Eu acho que a gente vem numa evolução contínua, vem numa crescente em disponibilizar esse tipo de recurso para todo o Brasil. Então, agora realmente a gente pode falar de maneira mais ampla, mais aberta. Existem sim técnicas muito mais modernas, técnicas muito mais efetivas, que podem entregar resultados excelentes, assim, às vezes até de cirurgias em pacientes atletas que voltam a competir em alto nível, que voltam a ganhar medalha em competições. Eu particularmente tenho uma paciente que está no Guinness, que fez um feito sensacional e acabou indo para o Guinness Book, depois de uma cirurgia da coluna. Então, realmente, a gente hoje tem técnicas que são compatíveis com excelência. Acho que tudo sempre caso a caso, tudo dependendo da boa indicação e da boa avaliação do caso, mas realmente a gente finalmente consegue falar em resultados bons. Melhores resultados e menos invasivos, né, vamos dizer exatamente. Assim. Eu que faço muito risco cirúrgico, vocês acham, né, que para o paciente com muita comorbidade isso também ajudou? Paciente o risco cirúrgico é mais ou menos assim, eu avalio o risco do paciente de ser submetido. Vocês acham que o paciente que tem muita comorbidade esses avanços ele ajudou também? Você pode entrar num paciente com mais comorbidade ou não? Isso ajuda também? Ajudou nos pacientes, ou seja, por ser menos invasivo, é isso que eu queria dizer. Isso, né? Exatamente. O grande problema de uma cirurgia, na verdade, é o porte dela, né? O tamanho, é o quanto você vai espoliar, né? Que é o quanto de perdas esse paciente vai ter durante a cirurgia. E como a gente faz hoje cirurgias com pequenos cortes, com sangramento é muito pequeno, a gente realmente consegue oferecer esse tipo de tratamento a pacientes que normalmente não teriam a chance, né? Que não poderiam, porque o risco é muito grande. Quando a gente traz um sangramento a um nível mínimo, o tempo da cirurgia a um nível mínimo, às vezes a gente passa a ter o risco cirúrgico diminui por conta do impacto dessa cirurgia no organismo do paciente. Excelente. Quer comentar mais alguma coisa, doutor? Não, tá tudo. Acho que esse é o sentido, não tenho nada a acrescentar, porque esse é o sentido da cirurgia mínimo-invasiva. É diminuir o tempo cirúrgico, a perda sanguínea, para poder oferecer tratamento a mais pessoas. O trauma, a inflamação, né? Isso aí. Chegamos ao fim do segundo bloco. Muito bacana ter esses profissionais conosco, profissionais de excelência, né? E no último bloco a gente fala um pouco mais sobre cirurgia da coluna e os avanços dessa tecnologia, né?
Olá, seja muito bem-vindo ao terceiro e último bloco do Bate-Papo das 6. Hoje com a presença dos nobres especialistas em coluna, né, em cirurgia da coluna, o Dr. Rodrigo Amaral, que veio de São Paulo nos contemplar aí com seu conhecimento, o Dr. Ângelo Garçoni, que está conosco no dia a dia aqui, o nosso cirurgião excelente, competente demais. A gente conversava no último bloco, sobre os detalhes da cirurgia, né, os avanços tecnológicos, né? E a gente conversou aqui no intervalo sobre as principais cirurgias, né? Hoje a gente tem as doenças discais, né, que tem tido avanços enormes nesse sentido, né? E quais são assim os detalhes dessa doença discal? Você já explicou para a gente que o disco ele seria ali a borracha que fica no meio dos ossos, né? Uhum. E isso vem se desgastando. Qual é o grande avanço nesse sentido do ponto de vista cirúrgico? Tem vários, né? Na verdade, a cirurgia doenças degenerativas da coluna, que a gente chama, né? Ela evoluiu muito. Essa realmente é o grande avanço aí das técnicas que a gente chama de mínima invasão, minimamente invasiva. O termo minimamente invasivo, às vezes, é meio complicado, né? Porque a gente está tratando, às vezes, grandes problemas sérios e fazendo cirurgias que mudam uma anatomia do corpo e tudo mais, e a gente acaba usando o termo minimamente invasivo, que na verdade é uma generalização do que a gente chama de fazer a mesma coisa que se fazia, ou eventualmente alguma coisa um pouco melhor, com menor dano tecidual, com menor efeito colateral, né? Então, a definição que mais chega perto, vamos dizer assim, de definir o que é minimamente invasivo, na minha opinião, é essa. É você alcançar o mesmo resultado ou superioridade de um tratamento através de uma técnica que exerça menos dano e que esse dano possa ser mensurado, né? Ou seja, tem menos dano do processo inflamatório, né? Você falou aí um pouquinho de SARS, né? de resposta inflamatória. A gente tem uma resposta inflamatória menor, tem um tempo de permanência no hospital menor, tem uma taxa de transfusão de sangue menor, tem uma necessidade de utilizar UTI menor, o paciente volta mais rápido para casa, volta mais rápido para o trabalho. Então, esses são os objetivos que a gente vem buscando nos últimos tempos e realmente hoje a gente tem várias possibilidades, né? Por exemplo, para as doenças de compressão de nervo isoladas, né, principalmente as hérnias de disco, existe a possibilidade hoje de fazer esse tipo de descompressão do nervo, ao invés de um corte grande que a gente precisava afastar toda a musculatura, hoje a gente usa cânulas de 6, 7 milímetros, a gente coloca elas direto guiado pelo raio-x, no lugar do problema e consegue fazer a retirada desses fragmentos de disco através de uma cirurgia endoscópica ou por um tubo mesmo endoscópico ou às vezes por pequenos dilatadores com iluminação embutida que a gente consegue fazer essa retirada com mínima agressão, alta do paciente às vezes no mesmo dia e no geral cicatrização aí super tranquila e retorno às atividades de trabalho com muita brevidade. Outra modalidade, né, que seriam as doenças da estabilidade do disco, é o que a gente chama de cirurgias de artrodese, né? A artrodese é um termo que a gente usa para definir quando uma articulação precisa ser imobilizada para sempre. Ou seja, ela gera uma certa disfunção e causa dor, e aí para que garanta a qualidade de vida, a gente tira o movimento desses dois espaços. Talvez essa seja a cirurgia mais realizada da coluna no mundo inteiro, que é realmente pegar dois elementos, duas unidades, né, da coluna, o que a gente chama de unidade funcional, e tirar o movimento dela de uma vez por todas. E antes isso era feito através de vias posteriores, abertas, com manipulação grande de músculo, às vezes um sangramento. Hoje a gente consegue fazer isso por menores incisões e com técnicas de guiar esses implantes para dentro da coluna através de recursos de raio-x, recursos de robótica, de navegação. Então tem muita coisa legal chegando por aí e acredito que a gente está avançando não só em 2020, mas a próxima década vai ser uma década de mudanças muito significativas, né? A gente vem falando aí em era 4.0, né, que é a quarta revolução industrial, ou seja, em que
não só as tecnologias, vamos dizer assim, foram desenvolvidas, os processos de automação, né? Mas também internet das coisas, ou seja, objetos que consigam se comunicar de certa forma com o mundo, com esse mundo virtual. A gente vem falando em avanços em inteligência artificial, a gente vem falando em avanços em robótica, a gente vem começando a trabalhar na ideia de telemedicina, de teleatendimento, de telemonitoramento. Então, acho que tudo isso é uma realidade que está aí batendo a nossa porta. Esse período de pandemia tem sido muito impactante, né? A gente, durante esses 2 meses, evoluiu esse entendimento e essa necessidade de uma maneira que talvez nos últimos 2 anos ou quase uma década não vinha evoluindo, né? Por conta realmente dessa necessidade, mas acho que isso vem batendo a nossa porta, né? E cada vez mais a gente vai ver esses recursos serem entregues de forma mais rápida, né? Então o que a gente demorava anos às vezes para conseguir acesso, hoje com um virar de botão, talvez na manhã esteja disponível, não só no Brasil, mas aqui realmente em Linhares. Que interessante. Isso é fantástico, eu adoro tecnologia, né? Quer complementar com alguma questão, Ângelo? Acho que o avanço é inexorável, justamente porque seguimos evoluindo em termos tecnológicos, né? E cada vez que a gente tem um avanço, lá atrás foi a televisão, depois o computador, depois o smartphone, esse avanço nos faz, numa curva, faz a gente crescer e nos levar a novas soluções, a novos dispositivos. Então, acho que a medicina caminha junto com isso, né? Das facilitações da tecnologia facilitando o nosso dia a dia. Isso é mais importante de entender. É legal que uma cirurgia tão complexa, né, e grande, vamos dizer, que é o know-how de vocês, agora começa a ter cano, né, igual ele falou, 7 milímetros, bota uma câmera, consegue retirar o disco. É fantástico isso aí. Beleza, chegamos ao final aqui do nosso bate-papo da CES de hoje, com 2 presenças excelentes, né? Gostaria muito de agradecer a presença de vocês, você que veio direto de São Paulo, né? O doutor Ângelo, que está aqui conosco diariamente, né? Gostaria das considerações finais, mas eu esqueci de falar sobre a escoliose, né? Você queria, dentro disso, conversar um finalzinho e aí a gente finaliza? Sim, acho que é possível. O Dr. Rodrigo está aqui conosco, um grande especialista de São Paulo, e acho que com o avanço da medicina de Linhares, acho que essa ponte científica entre São Paulo e Linhares, a gente espera que se torne cada vez mais presente, para que a gente possa fazer casos complexos e oferecer cada vez o melhor tratamento para a população e buscar trazer a medicina de qualidade para Linhares, isso ser um exercício em nós médicos aqui da cidade, isso é importante. O Dr. Rodrigo está aqui conosco essa semana para fazer 2 casos, um deles uma escoliose de alto grau, que é a curvatura da coluna torta, vamos dizer assim, e isso pode causar grandes prejuízos no futuro, para falar de forma simplificada. Então, está aqui conosco para fazer uma cirurgia de correção dessa escoliose e é um problema que precisa ser solucionado o quanto antes, quando existe a indicação cirúrgica, né? Então, é a curvatura errada da coluna no plano de frente, no plano coronal. Então, isso é bastante... é uma cirurgia de bastante complexidade e a gente está bastante feliz de poder fazer esse compartilhamento científico. Show de bola. Doutor Rodrigo, como é que foi a estadia aqui? Como é que foi a presença? É uma grande honra, né? Eu, não só pela minha relação pessoal com o Dr. Ângelo, que é alguém que eu tenho muito apreço, que a gente tem uma relação realmente profissional estabelecida, forte. O Ângelo passou um tempo comigo no nosso serviço em São Paulo. E a gente, mais do que uma relação profissional, estabeleceu uma relação de amizade mesmo, né? Então é muito, muito gostoso estar aqui. E uma outra coisa que é muito legal é conseguir ver, né, no que a gente vinha falando de avanços da tecnologia e tudo mais, que existe hoje no Brasil, e acho que isso tudo por conta da velocidade com que a informação circula, existe hoje um nivelamento, né? A gente percebe hoje que a distância entre um grande centro de excelência e às vezes regiões assim mais interior do país e tudo mais é muito pequena, né?
Então a informação corre muito rápido, as equipes são todas muito bem preparadas e aquele estigma, o jargão, né, de que isso tem que ir para a capital, isso já não existe mais, né? Só a capital que faz já... Não existe mais. Eu tenho rodado aí, eu faço parte da minha vida profissional realmente rodando estados e cidades aí com novas cirurgias. E esse distanciamento acabou, né? Hoje a gente tem a obrigação, até eu acho, de tratar uma certa complexidade quase que em todos os lugares, porque a equipe é boa, a anestesia é boa, a UTI é boa, os equipamentos hospitalares são bons e eu realmente tive a feliz surpresa, não surpresa, mas realmente a feliz experiência de vivenciar isso aqui em Linhares. Então acho que Linhares está pronta para realmente tocar um certo grau de complexidade sem perder realmente qualidade para ninguém. Então foi muito gratificante, acho que é isso que precisa ficar de mensagem. Tem uma possibilidade muito além aí do que às vezes até as pessoas imaginam. Né? Cirurgias que eram impensadas estão acontecendo aqui em Linhares, né? Isso aí. Doutor Ângelo, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade da gente poder fazer esse serviço social de esclarecimento para a população e de compartilhar conhecimento de alguma forma. Prazer trabalhar com você todo dia, diário, pessoa magnífica, tecnicamente, como pessoa também. Obrigado, Dário. Meu querido doutor Rodrigo, prazer em conhecê-lo. Espero que você venha mais vezes aqui, mais casos e etc. Mais vezes no programa também, né? Para mim foi um prazer. É a primeira vez aqui na cidade, mas eu já me coloquei à disposição para voltar. Tem lagoa aqui? Já conheceu a lagoa? Não, ainda não tive tempo de fazer turismo, não, mas certamente já me coloquei à disposição para voltar. Realmente é um prazer. Eu acho que, como eu disse, os caminhos estão sendo encurtados, né? As distâncias estão sendo cada vez mais reduzidas, a velocidade com que a informação corre é fantástica e para mim é um grande orgulho, um grande prazer poder fazer parte disso. Estou sempre à disposição. Excelente. E é isso aí, o programa de hoje muito bacana, falando sobre a especialidade, né, da cirurgia da coluna. Muito obrigado por vocês terem acompanhado o nosso bate-papo das 6. E é isso aí. Um grande abraço, até a próxima.